Certo. São exatamente 19 horas e 6 minutos e eu acabei de dar início à gravação da nossa aula. O título do nosso minicurso se chama Cinema na Redação do Enem, Reflexões sobre a Competência 2. Eu vou fazer uma recapitulação sobre a aula passada. Primeiramente, falar sobre as nossas redes sociais. Como vocês sabem, né, a gente está no Instagram, gelic_fopa. A gente tem o nosso Spotify e o nosso YouTube, lá onde serão postados as duas aulas desse minicurso e lá onde tem as aulas dos minicursos passados. A gente tem o nosso e-mail, lá onde você pode tirar dúvida, conversar com a gente. Eu também preciso fazer os avisos, os mesmos avisos que eu fiz na aula passada. E apresentar também os professores, né? Os professores dessa aula são os mesmos da aula passada. Temos eu, Simon Gomes, temos a Amanda Lee, temos o Rodrigo Bernardes e o Nicolas Leão. Os avisos importantes são a gravação da aula, como eu disse, ela está sendo gravada, vai ser postada na íntegra no nosso canal no YouTube e do Spotify, gelic_fop. Sobre a participação, quem quiser fazer alguma contribuição durante a aula, vocês podem ficar à vontade para usar a ferramenta levantar a mão e depois para falar no microfone, né? E para escrever a mensagem no chat para a gente ter esse momento de interação no final da aula, né? E a lista de frequência, né? Na aula passada vocês assinaram a lista de frequência, nessa aula vocês também precisam assinar a lista de frequência para vocês receberem a carga horária de vocês. Na aula passada a gente falou sobre construção de repertório, sobre os eixos temáticos, vocês entenderam ali que existem diferentes eixos temáticos no Enem, e se você conhece esses eixos, você não vai se preocupar com qual tema vai cair, com qual eixo temático vai cair, porque vai estar, se você vai estar sempre preparado. E a gente fez uma análise do filme Best Friend, e cada professor ali usou ali maneiras diferentes de extrair informações do filme a partir de diferentes eixos temáticos. Nessa aula a gente vai falar das competências na redação, principalmente ali da competência 2 e como ela se relaciona com a competência 3 e a 4. E então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o meu colega Rodrigo, que vai falar sobre o repertório sociocultural. Boa Rodrigo? noite, gente. Como o Simon falou, eu vou falar um pouco sobre essa parte do repertório sociocultural. Como a gente já deu o início na última aula, né, a gente entende que por repertório sociocultural é esse conhecimento prévio que a gente tem sobre certos assuntos, ou vários assuntos, no caso, essa bagagem cultural que a gente carrega e que ela deve ser usada para corroborar com os nossos argumentos. Na caixinha do participante, o repertório sociocultural, ele se configura como uma informação, um fato, uma citação, que de alguma forma ela é relacionada ao tema, e ela contribua para o argumento, e ela contribua como um argumento para a discussão proposta. Então, o repertório ele não está ali de enfeite, né? Ele não é algo que ele deve ser usado como um acessório, né? Ele deve ser a parte intrínseca do seu argumento, e ele deve corroborar com isso ao longo da sua redação, né? Quando a gente fala de repertório, a gente fala muito de competência 2 também, que é onde ela é analisada. Na competência 2, é analisada essa questão do repertório sociocultural e mais outras coisas, mas principalmente o repertório sociocultural. E quando a gente leva em questão isso, a gente já leva em questão também a questão da proposta do Enem, da proposta da redação do Enem, né? Então, aqui é a proposta do Enem de 2024, né? Que falava sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E nessas imagens a gente percebe que tem vários textos aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses 6 textos são chamados de textos motivadores e que eles servem para basicamente nortear o aluno, quem está fazendo a prova, no caso, para delinear ele no caminho do tema, basicamente. E, por exemplo, muitas pessoas utilizam os repertórios dos textos motivadores porque eles são tirados de fontes e
eles são legitimados, né, por alguma instância. Porém, é analisado na competência 2 que redações que somente utilizam textos motivadores como repertório, elas levam 120 pontos, porque você, na teoria, tem que trazer uma bagagem fora dali, né? Uma bagagem sua mesmo, no caso, uma bagagem cultural que você tem, que seria textos que você leu, filmes que você viu e coisas que corroborem com o tema. Ah, ou no caso, você tem que ter suas próprias referências e tal. E quando a gente fala de repertório também, o Enem, ele carrega três características que o repertório ele tem que ser. O repertório ele tem que ser legitimado, ele tem que ser pertinente, ele tem que ser produtivo. E essas três coisas a gente vai analisar aqui nesta parte da apresentação. Então, quando a gente fala de legitimado, a gente tem essa noção aí de respaldo. Então, a gente fala que dizer que um repertório é legitimado significa dizer que o repertório tem respaldo em alguma área do conhecimento. Ele deve ser ligado com alguma, ele deve ser legítimo, né? Ele deve ser fundamentado em alguma fonte, por exemplo, filmes, análise histórica, por exemplo, vivências históricas, né? A, a área de conhecimento da história, conceitos da ciência ou coisas parecidas. Ou seja, o repertório ele deve ser fundamentado, ele deve ter um fundamento ali que construa ele. O repertório ele tem que ser pertinente, ou seja, ele deve estar ligado com a temática da redação. Ele deve estar ligado ali de alguma forma com o que o que a redação exprime. Isso, essas duas coisas aqui são muito importantes, né? O fato dele ser legitimado, dele ter respaldo, e o fato dele ser pertinente, dele ter alguma relação com o tema. Sobre essa questão de ser legitimado, às vezes as pessoas elas não colocam repertórios mesmo, né? Às vezes elas se baseiam apenas no senso comum. E o senso comum, ele também dá o valor de 120 na competência 2. Então, se você quer ali ter uma nota de 200 nessa competência, que é muito importante no final, porque qualquer aumento ali é precioso demais e você tem que ter sempre estar ligado nessas questões que diminuem a nota não. Então, sempre tenham ali algum fundamento nos repertórios, sempre tenham baseados em alguma coisa, né? Não apenas no senso comum, que ele não deve ser levado em consideração. No caso, você deve ter algum repertório junto com isso, um bom fundamento. Então, a gente tem aqui a pertinência, né, que ele deve ser ligado com a temática, e a gente tem aqui o produtivo, que ele é mais ou menos a junção dos dois, do legitimado com o pertinente, né? Quando você tem esses dois, você tem um produtivo, e o repertório produtivo, ele é aquele repertório que se conecta, né, que conecta o fundamento com o argumento. Então, você liga ali, você tem essas duas coisas, né, que seria a o seu repertório e a sua argumentação barra tema, né? E você tem que conectar eles dois. Isso seria um repertório produtivo, você ligar, ter essa relação entre eles ali. Um repertório não está ali porque ele, como eu falei, né? O repertório não pode estar ali porque ele tem que estar ali. Ele estar ali, porque ele está aí, está lá, por causa que ele é intrinsecamente importante para a sua argumentação logo depois. Então, é muito importante ter essa relação e com isso se constrói o repertório produtivo. Pensando nisso, pensando nessas características do repertório, eu trouxe aqui um tema, uma redação escrita pela Victoria da Silva Nascimento, e a gente tem aqui esse tema, né, que é Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil. E nesse tema eu trouxe a introdução, que é onde eu achei que a gente poderia trabalhar mais nessas coisas, né?
E com isso a gente tem aqui essa introdução que eu vou ler aqui para vocês. A canção Se Eu Largar o Freio, do cantor Péricles, fala sobre a indignação de um homem que não se sente mais amado por sua esposa, já que abandonou os afazeres domésticos. Os versos do sambista não se limitam ao âmbito artístico, mas configuram um reflexo da triste realidade enfrentada por muitas mulheres brasileiras, cujo trabalho de cuidado é invisibilizado em razão do machismo e da negligência governamental. Desse modo, é primordial combater a origem do revés a fim de mitigá-lo. Essa seria a introdução da redação, né? E aí a gente vê ali que o repertório seria a canção do cantor Péricles. E aí já se tem um repertório fundamentado, né? Legítimo, por causa que ela usa ali uma música que tem um cantor, ou seja, ela usou um repertório sociocultural, né? E ela explica essa canção logo em seguida, que é muito importante isso também, você explicar o seu repertório. Isso funciona também muito com teorias com teorias filosóficas, que você deve é, nomear nomear a teoria e depois explicar do que ela se baseia, basicamente, na redação do Enem. E ela, nesse caso, ela nomeia a canção, né, e nomeia o autor quem fez, e logo em seguida dá uma explicação da canção. E em seguida ela diz que os versos do sambista não se limitam ao âmbito artístico, mas configuram um reflexo da triste realidade enfrentada por muitas mulheres brasileiras. Aqui a gente tem, como eu falei aqui, sobre o repertório ser pertinente, né? E quando o repertório é pertinente, quando ele liga com a temática da redação, né? Que no caso a redação aqui se falaria sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, sobre a invisibilidade dele. Então, aqui ela já fala é, sobre a canção estar intrinsecamente ligada com essa temática. E logo em seguida ela fala que o trabalho de cuidado é invisibilizado em razão do machismo e da negligência governamental. E nisso ela faz ele ser produtivo pelo fato dela ligar com as temáticas que ela vai abordar logo em seguida, né? Que no caso já dá pra gente noção que o desenvolvimento um ela falaria sobre machismo, e o desenvolvimento 2 ela falaria sobre negligência governamental. Então a gente vê ali que quando ela colocou este repertório, ela já fez a produtividade dele, ela já fez ali a fundamentação, no caso seria a legitimidade dele e a pertinência dele. Ela já fez todos esses trabalhos ali que corroboram para uma redação. Essa redação, nesse caso, foi nota 1000. Então, quando a gente pensar em repertório, a gente tem que pensar nessas três coisas que o repertório deve ser e é, como ele deve ser desenvolvido ao longo da redação. E com isso, o Nicolas ele vai dar continuidade, falando sobre a dissertação, disposição e a conexão entre a competência 2 e a competência 3. Oi, gente, boa noite. A gente vai falar agora mais sobre a parte teórico-prática, de se fazer uma redação e de se fazer a aplicação do repertório sociocultural nela. Porque a gente está falando muito de análise e a gente está falando bastante de coisas que devem ser feitas na redação, e agora a gente vai começar a falar sobre os instrumentos e como exatamente a gente pode estar fazendo isso no texto. Então, eu trouxe aqui a diferença entre dissertação e exposição. Por que isso é importante? Na C3 e a C2, elas são muito conectadas. A C3, ela avalia a lógica do texto como um todo, além de considerar como foi feita a organização dos fatos e dos argumentos apresentados, se há pontas soltas ou contradições na redação. O que isso significa? A competência 3, ela vai avaliar o texto inteiro. Então, ela vai avaliar se o que tu falou faz sentido, se não houve algum tipo de contradição. Por exemplo, você falou algum fato, então a sua argumentação vai contra esse mesmo fato. Então, quando você está construindo o seu texto, você tem que prestar muita atenção nesse tipo de coisa. E a competência 2, ela diz respeito a várias sessões, né? Tem três principais, que são essas aqui, e a gente está falando mais do repertório sociocultural até agora,
Mas ela, como inteiro, é isso. Avalia se o texto contém as palavras-chave do tema, que no caso seria a compreensão do tema como um todo. A competência 2 ela é muito mais superficial que a competência 3. A competência 2 vai avaliar se o texto está basicamente condizente com o que o Enem quer. Então, essas palavras-chave que a gente diz, por exemplo, o do trabalho de cuidado com a mulher, a invisibilidade, aliás. A gente tem que falar da invisibilidade, a gente tem que falar do trabalho de cuidado e especificamente da mulher. Então, são essas 3 palavras-chave, esses termos que precisam estar no teu texto para ele poder alcançar uma nota boa na competência 2. Nesse quesito, pelo menos. E aí a gente vem para o repertório sociocultural, que foi a questão que o Rodrigo explicou, que precisa ter aquelas questões de ser legítima, ser pertinente, ser produtiva, e nisso também a gente tem, na competência 2, o critério de respeitar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Muita gente não sabe o que é um texto dissertativo argumentativo, e saber essa diferença e saber exatamente que tipo de texto a gente está lidando é muito importante, porque não tem como a gente escrever se a gente não sabe o que deveria ser escrito, qual que é a proposta do texto como um todo. A competência 2, ela traz esse termo dissertativo argumentativo justamente para guiar a gente que esse texto é um texto em que a gente vai argumentar e vai dissertar. E aí, qual que é a diferença entre esses dois? A dissertação, ela é ligada com a argumentação. O que é argumentação? Assim como a dissertação, ela tem um ponto de vista e busca provar esse mesmo ponto de vista segundo fatos e argumentos. Então, a gente tem aqui que dissertar é defender um ponto de vista através de argumentações. E argumentações são justamente essa ligação entre um fato e aquilo que você quer extrair daquele fato. Então, a gente tem, por exemplo, essa frase aqui, que é um exemplo de dissertação, que é: o céu está ficando escuro. Isso significa que vai chover muito hoje. Logo, você deve pegar um guarda-chuva antes de sair. Então, a gente traz aqui na dissertação, primeiro, um fato, que é: o céu está ficando escuro, e a gente traz um termo que liga isso com o que a gente quer provar, que é que vai chover muito. Então, a gente tem isso significa quê? Porque é esse tipo de palavra que vai conectar e vai dizer exatamente qual que é a proposta e qual que é a ideia que tu está tentando trazer aqui no texto. E aí a gente finaliza com o fechamento dessa argumentação, que é aquilo que a gente quer levar o leitor a entender com base naquele fato que a gente apresentou. Então, a gente tem: logo, você deve pegar um guarda-chuva antes de sair. Vocês notam que a dissertação é uma coisa que liga muito com a lógica. Então, é sempre algo que vai usar esses fatos para desenvolver esse argumento. A exposição, que já seria um pouco mais leve, digamos assim, é apenas apresentar os fatos e ideias, deixá-los visíveis. Então, eu só falo do fato aqui, eu não chego a desenvolver, eu não chego a argumentar sobre aquele fato. Então, aqui na exposição, a gente tem como exemplo de frase: o céu está ficando escuro, vai chover muito hoje, você podia levar um guarda-chuva antes de sair. Então, nessa frase de exposição, a gente tem uma coisa que não tem um encadeamento lógico. A gente não tem uma tentativa de convencer a pessoa a levar o guarda-chuva. A gente só está mandando, ou a gente está fazendo uma sugestão. Não é uma coisa que é baseada em fatos ou observações de acordo com o mundo, como é na dissertação. E aí a gente tem, então, como a gente pode dissertar. Essa parte, ela é sobre a competência 4. A competência 4, ela julga a quantidade e a qualidade dos conectivos que a gente usa na redação. O que são os conectivos? Os conectivos são justamente essas palavras ou expressões que conectam as frases, períodos, orações, parágrafos. Eles permitem a sequência de ideias. Então, por exemplo, aqui, nessa dissertação, esse exemplo de frase de dissertação, isso significa que e esse logo são exemplos de conectivos, porque eles estão
fazendo essa conexão entre duas partes, entre duas expressões e conexões entre cada parte do texto. E aí, dentro dos conectivos, tem os operadores argumentativos. Os operadores argumentativos, eles são estritamente ligados a esse encadeamento de ideias. Eles são estruturas que eles determinam a orientação argumentativa. O que é orientação argumentativa? Ela é exatamente aquilo, o tipo de relação que você está tentando construir no texto. Se é, por exemplo, um texto em que você vai mostrar um exemplo de uma coisa e então fazer um contraponto com isso, ou falar, por exemplo, a Constituição Federal garante que todos têm direito à saúde, mas não é isso que acontece na realidade brasileira. Esse mais vai servir como operador argumentativo porque ele está dando a ideia de que, apesar da Constituição ir lá e prometer que existe uma garantia de saúde, ela não é cumprida. Então, esse tipo de palavra, esse tipo de frase, de expressão, de termo, é o que vai fazer o operador argumentativo. O operador argumentativo é extremamente importante no Enem, porque é o tipo de coisa que a gente, como corretor, a gente conta e a gente realmente procura na redação de vocês, porque é aquilo que vai realmente encadear a lógica do argumento, e é com base nisso que também que a gente avalia se a C3 está correspondente. Então, a gente tem aqui também um exemplo de frase e como a diferença dos conectivos faz com que a interpretação da ideia seja diferente. Então, a gente tem a frase, o gato caiu da cama, espaço, foi comemorar. A gente tem a primeira frase, então, que poderia ser completa com o conectivo mais, fica, o gato caiu da cama, mas foi comemorar. Então, aqui tem uma ideia de contrariedade. O gato, ele foi comemorar apesar de ter caído na cama. Então, é uma relação de ele devia comemorar, é uma coisa que se comemora cair da cama, então o mais ele vem aqui para esse tipo de oposição. A gente tem a segunda frase, o gato caiu da cama porque foi comemorar. Aqui, a relação entre essas duas partes do texto, que é o gato caiu da cama e foi comemorar, é diferente. Por quê? Porque aqui o gato cair da cama é uma consequência dele ter comemorado. Então, nessa segunda frase, o gato estava comemorando e aí ele caiu da cama. E isso aconteceu porque ele foi comemorar, como eu tinha dito. É diferente, então, essa relação entre essas duas frases. E aí, na terceira exemplo, a gente tem o gato caiu da cama e foi comemorar. Aqui, o gato, ele caiu da cama e era a intenção dele cair da cama, porque é uma adição. É o conectivo E aqui nesse papel, ele está adicionando uma informação. E aí, nesse tipo de frase, a gente está inferindo, a gente está querendo dizer que o objetivo do gato era cair da cama e por isso ele comemorou. Quando eu estava preparando esse material, a minha irmã, ela é bem nova, ela me perguntou o que eu estava fazendo e eu fui explicar isso para ela. E ela ficou se perguntando por que o gato ia comemorar cair da cama. E, realmente, se tu coloca esse tipo de conectivo e esse tipo de relação entre os termos e as palavras, tu tem que fazer de uma forma que faça sentido, que seja explicada principalmente. Então, se eu fosse usar numa redação ou algum texto que fosse dissertativo argumentativo, essa frase de o gato caiu da cama e foi comemorar, eu ia ter que explicar por que o gato comemoraria ter caído da cama. Aí a gente tem também a quarta frase, que é o gato caiu da cama, talvez foi comemorar. E aí a gente tem esse talvez como uma palavra que indica o quê? Que é uma suposição, que é uma possibilidade, mas que não é uma confirmação de que ele tenha ido comemorar, mas também não é uma negação de que ele não tenha comemorado. É uma coisa de talvez. Na redação, a gente tem uma questão importante que é, apesar de vocês geralmente não terem tanta ideia do que é certo e do que é errado, e se vocês estão certos naquela colocação, e de se vocês estão desenvolvendo a ideia de uma forma
compreensiva, vocês têm que ter certeza do que vocês estão falando, pelo menos na escrita. Vocês têm que fazer sentido no próprio texto. Então, por exemplo, tem 30 linhas na redação e, geralmente, os temas eles são voltados para a cidadania e para a ação do ser humano na sociedade, principalmente dos jovens, né? Porque a faixa etária do Enem é do público mais jovem como vocês. Então, a gente tem nesse texto que é pequeno, muita coisa que pode ser desenvolvida sobre temas que são muito complexos e são muito difíceis de ser tratados. A invisibilidade do trabalho da mulher é uma coisa que acontece no cotidiano de todo mundo conhece uma mulher que tem esse tipo de trabalho, que é trabalho de cuidado, e ela, com certeza, é invisibilizada de alguma forma. Dão geralmente muito apreço para trabalhos que são físicos, mas que dão dinheiro, por exemplo, que são trabalhos remunerados, que são reconhecidos pela justiça. O trabalho de cuidado da mulher é uma coisa que acontece na casa, é uma coisa que é difícil de ser documentada, por exemplo. Então, esses temas, eles são complexos, eles são difíceis de se tratar, eles são difíceis de se desenvolver, e principalmente nesse curto período de tempo que é 30 linhas na redação, ainda mais desenvolvendo o texto em 2 horas, mais ou menos, que vocês têm para fazer o texto de vocês. Então, por mais que tenha toda essa questão, quando vocês têm que fazer o texto, tem que ter uma posição certa. Colocar esse tipo de conectivo que seja talvez, se for o caso, esse tipo de coisa, ele prejudica um pouco o teu argumento, porque aí parece que tu não sabe exatamente do que tu está falando, não parece que existe uma argumentação forte. Então, a minha recomendação é que não se use esse tipo de conectivo, esse tipo de relação, porque a redação é um texto bem objetivo. É um texto que tu realmente tem que provar o teu ponto e, de novo, é um texto pequeno. Então, esse tipo de reflexão você pode fazer fora do texto, de pensar sobre esses temas que são complexos, mas quando você for fazer a redação, você tem que escolher exatamente o que você vai falar sobre aquele tema e exatamente quais partes daquele tema você vai abordar. Porque com certeza vai ter aspectos do tema que não dá para desenvolver todo ele. Então, tem esse tipo de coisa que vocês precisam avaliar realmente no projeto de texto. O projeto de texto é a organização dele no geral, sabe? Antes de escrever o texto, vocês têm que ter em mente... Oi? Pode falar. A introdução se faz com 5 linhas, A recomendação é que seja de 5 a 6. E aí, passou de 5 a 6, já fica muita coisa, porque tem que dar espaço para o desenvolvimento, justamente porque é ele que vai demonstrar o que tu está falando. A introdução é realmente só para falar, a gente vai falar sobre esse tema e essa aqui é a minha tese, entendeu? Aí, depois da introdução, já começa o texto, né? No caso, a introdução ela faz parte do texto, ela é essencial para o texto, assim. A introdução é realmente para definir qual que é o tema. Então, por exemplo, se é o trabalho de cuidar da mulher, eu vou falar sobre o que significa, ou dar algum exemplo com o repertório sociocultural. E aí, na introdução, a gente tem que ter a tese. A tese é o que tu quer provar. E aí, por exemplo, se eu fosse fazer uma redação sobre esse tema, eu poderia colocar a minha tese como as mulheres são invisibilizadas e tem que haver algum tipo de compensação por isso, sabe? Eu não consigo pensar em alguma coisa exatamente agora, mas seria nesse O que seria a sentido. tese? Oi? O que seria a tese mesmo? A tese é uma frase curta que resume aquilo que você vai abordar durante o texto em termos de argumentação. Então, mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente por exemplo, se tu está discutindo com um amigo teu sobre um filme, e aí tu acha que o filme é bom,
por conta de tal coisa. Tu vai falar que a tua tese, no caso, seria que o filme é bom, e aí tu colocaria algo que prove por que aquele filme é bom para o teu amigo, entendeu? Então, a tese é uma coisa que resume qual que é a tua posição sobre esse tema, entendeu? Entendi. Tá. Só isso? Eu acho que sim. Tá. Qualquer coisa você fala. Enfim. Tá bom. E aí tá, a gente tem esse tipo de ferramenta linguística, que são esses tipos de palavras que são os conectivos, que eles fazem essa relação no texto, de dizer exatamente para onde o texto está indo. E aí eu pedi para o Simon colocar uma lista de conectivos, que é a minha lista favorita, que eu sempre mando para os meus alunos, que é uma lista bem completa, que tem os operadores argumentativos e os conectivos, tem vários exemplos. Esses aqui são os que eu coloquei como principais e que a gente pode estar comentando aqui um pouco. A gente tem a separação dos conectivos por ideias e a gente tem as classificações dos conectivos, que são os conectivos simples, que são simples porque são só uma palavra, e os conectivos compostos, que são várias palavrinhas juntas que formam um só conectivo, porque é só uma ideia. Então, a gente tem aqui como ideia de causa os conectivos porquê, pois, por quanto, dado, visto. E a gente tem conectivos compostos como por causa de, devido a, em vista de, e esses outros que estão nessa lista. A gente tem os conectivos de conformidade, que são esse conforme, segundo, consoante, como. E os compostos como de acordo com e conformidade com. A gente tem o de consequência lógica, que são muito importantes na redação, porque eles dão esse sentido de que você está pegando um fato e transformando ele de acordo com o que você quer provar e exatamente qual é a tese que você está usando, qual é a sua posição sobre esse tema. E aí a gente tem como esse tipo de conectivo o logo, portanto, pois, assim, e como composto a gente tem de exemplo assim como e por conseguinte. A gente tem os conectivos também com ideia de condição, como se, caso, mediante, sem, salvo, e os compostos com quanto que, a não ser que, a menos que, exceto se. Eu marquei esse conectivo conforme, porque ele é um conectivo que ele também pode ser como operador argumentativo. Existe a diferença entre os operadores argumentativos e os conectivos, né? A gente viu naquela outra parte, deixa eu voltar aqui, que os conectivos, eles são esse termo guarda-chuva, por isso a imagem do guarda-chuva, e eles são qualquer tipo de conexão entre palavras. Então, por exemplo, se eu tiver a frase, eu tinha um tio que comia peixe, a gente tem essa palavra que como conectivo, porque ele está literalmente conectando essas duas informações. Quais são essas duas informações nessa frase? A informação 1 é que eu tenho um tio, e a segunda informação é que ele come peixe. São duas coisas diferentes para se falar. Então, esse que, ele vai lá e conecta essas duas coisas como uma coisa só. Porque o mesmo tio que eu tenho é o mesmo tio que come peixe. Entendeu? Então, os operadores argumentativos, diferente desse tipo de conectivo que só conecta duas coisas, eles têm esse papel de determinar a orientação argumentativa. Então, por exemplo, se eu tivesse a frase eu tinha um tio, mas... Não, calma. Eu tinha um tio que gostava de peixe e, por isso, ele não come peixe. Ele, por exemplo, tem peixe ornamental, que são aqueles, o beta, o que vende em pet shop, por exemplo. Eu tinha um tio que colecionava peixes ornamentais e, por isso, ele não comia peixe. Então, esse e por isso, ele tem esse sentido de justificativa de por que o tio não come peixe. Porque se eu falar só o meu tio não come peixe, isso significa só uma coisa. Eu não estou falando um motivo, eu não estou fazendo um encadeamento lógico, eu não estou pegando uma informação e conectando com a outra nessa forma de
ter uma relação entre as duas em que uma ela dá espaço para a outra. Então, primeiro eu tenho um tio que tinha peixes ornamentais e por isso ele não come peixe, porque é uma justificativa. Essa que é a diferença. Então, se eu tenho um texto na redação que só tem conectivos como o que, não é uma redação que vai ganhar tantos pontos na competência 4, porque a competência 4 precisa desse tipo de operador argumentativo, porque é ele que guia a argumentação. E aí, voltando aqui, a gente tem os exemplos de operadores argumentativos que eles só são considerados operadores argumentativos se eles estão em uma certa posição, em um certo sentido na frase. A gente vai ver um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. A gente tem, então, operadores que formam... Esses aqui, no caso, também são um resumo dos operadores argumentativos, não são todos os que estão aqui, que são todos os que existem. Eu peguei também os que eram mais importantes. A gente tem operadores que somam argumentos a favor da mesma conclusão. Então, a gente tem também, ainda, não só, mas também, tanto como, além disso. E aí a gente tem operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias. Então, se eu estou fazendo uma lógica que ela é de contrariedade, que ela usa mais, que ela fala apesar daquilo, a gente não pode usar o tipo de operador argumentativo que adiciona e que chega na mesma conclusão, porque a ideia é de contrariedade. Então, se eu tiver, por exemplo, o meu tio odeia peixe e ele come peixe mesmo assim, por exemplo. A gente tem uma ideia meio contrária. Aliás, deixa eu pensar numa frase diferente. O meu tio odeia espinha. E aí... Calma. Assim, por exemplo, então, a gente tem uma situação que é o tio ele está comendo um bolo e aí ele acha uma espinha. O bolo tem espinha? Não. Então, a gente tem uma informação que ela não bate uma com a outra. A gente não usaria esse tipo de operador que tem uma mesma conclusão, que ele carrega um sentido que vai somar, que vai ser no mesmo sentido. A gente teria que fazer um tipo de argumento que explicaria essa situação. E aí a gente tem operadores que induzem uma conclusão com relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores, também são de situações diferentes, e a gente tem operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado anterior. Ou seja, esse tipo de operador, eles só são usados se você tem uma base antes de usar aquele tipo de relação. Aí a gente vai logo para os exemplos, que eu acho que fica mais fácil de entender. A gente pode ter várias relações de argumentação. Existem 3 principais, que são a comparação, a exemplificação e o contraponto. A gente tem um exemplo aqui de comparação no eixo tecnologia usando o Best Friend, que foi o curta que a gente analisou na primeira aula. A gente tem ela aqui, então, como parte do eixo tecnologia. O trecho no curta Best Friend, a população de uma cidade é induzida a pensar que um dispositivo, o que leva a usar um dispositivo, o que leva os cidadãos a desenvolverem uma grande dependência no consumo dessa tecnologia. Tal como ocorre na obra, o Brasil vem enfrentando um grande desafio quanto ao vício em dispositivos celulares, o que prejudica a saúde mental dos usuários. Considerando isso, urge refletir sobre as consequências do uso exagerado do celular, bem como a influência da mídia sobre o caso. E aí, a Ellen perguntou sobre o que é uma tese. A tese nessa introdução, esse é um exemplo de introdução, aliás, a tese seria essa parte aqui, a partir do considerando isso. A tese, então, urge refletir sobre as consequências do uso exagerado do celular, bem como a influência da mídia sobre o caso. Então, nessa introdução aqui, a gente pegou um exemplo que é de um repertório sociocultural, depois a gente conectou com a realidade do Brasil, que é o vício em dispositivos celulares,
e depois abriu para a tese, que vai corresponder aos argumentos que tu vai desenvolver no parágrafo 2 e no 3, que são realmente do desenvolvimento, que vão fazer essa parte de argumentação. E aí, eu marquei em negrito essas palavras aqui, que são justamente esses conectivos que a gente pode usar para fazer essa conexão entre o repertório sociocultural e a argumentação. Como o Rodrigo falou, a argumentação ela nunca pode ser tirada do repertório sociocultural e o repertório sociocultural ele não pode ser tirado da argumentação. Os dois são coisas que caminham juntas, não pode ser, aliás, uma coisa que é de enfeite. Eu não posso só colocar um filme que eu gosto, um filme que não tem muito a ver com o tema, ou que não tem muito a ver com a argumentação. Ele sempre precisa ter essa conexão entre tanto o tema, quanto aquilo que tu quer provar sobre o tema. Então, eu usei aqui o Best Friend como uma reflexão sobre o Brasil e como esse tipo de situação em que os cidadãos são induzidos a usar o dispositivo acontece também no Brasil, que é sobre a influência da mídia, que essa que vai ser a minha argumentação ao longo do texto. A gente tem, então, esses conectivos que eles podem ajudar nessa conexão entre as palavras, nessa relação entre elas, e a gente tem que delimitar bem que tipo de relação a gente está colocando no texto. Então, a gente tem como exemplo da comparação o conectivo tal como ocorre, porque ele vai fazer essa comparação realmente entre duas situações, que no caso seria a do curta, que é da população da cidade, e a do Brasil no estado atual dele, que é basicamente o mesmo. Essa aqui é a comparação, que é dessas duas situações. Prof, Oi? Aquela dissertação é defender o autor da história, é? Não, a dissertação é usar algum fato para fazer uma argumentação. A argumentação, como eu falei, é uma coisa que tu quer provar. A argumentação é provar alguma coisa. E aí, a dissertação, ela é a junção de tu expor algum fato com tu querer provar com base nele. Então, por exemplo, aqui, a gente está usando o Best Friend para provar que existe esse tipo de situação em que as pessoas são induzidas a usar coisas. E aí, a minha tese, a argumentação, seria que as consequências do uso exagerado do celular, elas têm a ver com a influência da mídia, que é a mesma coisa, entendeu? Então, essa aqui é a relação no geral, entendeu? Entendi. Tá, e aí, isso que é a dissertação. A dissertação é a junção de fato e opinião. Então, é o que eu acho e aquilo que eu posso usar para provar que aquilo que eu acho está certo. Aí tá, a gente tem como segundo tipo de argumentação, usando o repertório sociocultural, a exemplificação. Aqui o exemplo é no eixo questões sociais, ainda usando o Best Friend, porque como a gente falou na primeira aula, existem vários tipos de repertórios e existem vários tipos de mídias e arte e todo tipo de informação que a gente consegue no mundo, a gente pode usar para vários tipos de eixo e para vários tipos de interpretação. E aí a gente tem aqui, em segunda análise, há uma relação sobre o aumento da violência urbana e a desigualdade social. Nos cenários de desigualdade, os cidadãos que não dispõem do capital necessário para uma vida ideal se colocam em situações extremas em busca de bem. Um exemplo disso é evidenciado no curta Best Friend, no qual dois personagens passam a buscar recursos nas ruas, onde entram em uma disputa física um contra o outro por conta dessa falta. Eu esqueci de colocar em negrito aqui, mas enfim. Dessa forma, a violência urbana cresce e, caso não haja uma intervenção na fonte desse problema, ele continuará a se perpetuar. Então, esse tipo de colocação, de exemplificação, é literalmente colocar um exemplo. É parecido com a comparação, mas não é uma forma tão de dizer que uma coisa é igual à outra. Aqui é realmente um exemplo. Aí a gente tem
o conectivo, um exemplo disso que realmente marca esse tipo de relação de exemplificação, e a gente tem outros conectivos que também auxiliam nessa argumentação e nesse encadeamento de ideias, que é o em segunda análise, o no qual, dessa forma, e caso não, e também o por conta dessa falta que eu esqueci de marcar aqui, mas enfim. Aí a gente tem o último exemplo, que é o do contraponto, que também usa o repertório sociocultural do Best Friend, que já é no eixo da cultura e sociedade. O exemplo é, então, sob esse viés, é importante reconhecer que a mídia, com seu poder de influência sobre a sociedade, tem responsabilidade sobre essa intervenção. Entretanto, o curta Best Friend revela que há uma constante de produtos prejudiciais que são vendidos sem um aviso sobre o seu mal, e que a mídia é justamente quem os divulga. Logo, a falta de probabilidade dessa influência prejudica o viver pleno dos cidadãos, que vivem à mercê dessa situação. Dessa forma, é notória a necessidade de uma regularização maior das grandes redes de comunicação. Nesse tipo de argumento, a gente está fazendo o contraponto. Então, a gente tem aqui o conectivo entretanto, que marca esse tipo de relação que é de contrariedade, e a gente tem essas duas informações, que é a mídia, ela tem uma influência sobre a sociedade. Então, a forma que as coisas são mostradas na TV ou nas redes sociais influenciam a forma como a gente pensa. Mas, e é esse mais, marca o tipo de relação que a gente tem aqui, que é de contrariedade, que por mais que exista essa influência, a mídia não tem essa culpabilidade sobre ela. Então, ela não usa os poderes dela conforme... Aliás, ela não usa de um jeito respeitoso, ela não usa de um jeito que diz exatamente a verdade sobre aquilo que ela está propagando. Então, a gente tem esse tipo de colocação que é de contraponto realmente, e, além disso, a gente tem esses conectivos que auxiliam nessa construção de sentido durante esse parágrafo, que é sobre esse viés, o que também funciona, o logo e o dessa forma. Vocês estão vendo que em todos esses exemplos, em nenhum deles a gente está colocando o repertório sociocultural como uma coisa isolada. Ele nunca vai estar isolado no texto, nunca é uma coisa que é para enfeite, nunca é uma coisa que a gente pode colocar qualquer coisa ou qualquer coisa serve. É sempre uma coisa que, para ser considerado produtivo, que é um dos requisitos que a competência 2 ela pede, precisa ser de uma forma que se conecte com a argumentação, que se conecte com o tema, que se conecte de uma forma que, se tu tirar o repertório sociocultural, o teu texto não vai fazer sentido, sabe? É por isso também que é muito comum usar o repertório sociocultural na introdução, porque é realmente uma relação bem direta entre essas duas coisas. E é basicamente isso. Essas são as formas de argumentação e os mecanismos linguísticos e as coisas que vocês podem estar usando para construir o texto de vocês de uma forma direcionada são os conectivos e os operadores argumentativos, que são basicamente a mesma coisa. E aí depende muito do contexto, depende muito do que o texto está tendo como tema e o tipo de argumentação que você mesmo escolheu para o texto. E aí tem todas essas questões que vocês têm que avaliar quando vocês estão fazendo o texto de vocês, que é tomar cuidado com o tipo de coisa que vocês mesmos estão falando e com que palavra vocês podem usar. É isso, então. Eu vou passar a palavra para a Amanda. Boa noite, pessoal. Agora a gente vai fazer uma pequena reflexão nessa última parte da nossa aula sobre a importância das produções culturais na redação do Enem. Como elas se dão, o que elas são e por que existe essa importância que é ressaltada pela própria cartilha do participante e produzida pelo INEP. As produções culturais, que são os filmes, as séries, os livros, as músicas, ou seja, aquilo que é produto de uma determinada cultura, e que a gente está trabalhando aqui, que são principalmente os filmes,
são parte de uma área do conhecimento aberta à interpretação e à subjetividade. Ou seja, ela é muito mais dependente da sua própria interpretação, ao que você conhece do mundo e a como você vai defender a sua ideia. Assim, é possível que a análise do repertório seja mais autêntica, ela seja mais ligada ao que você pensa, ela vai trazer uma marca de pessoalidade ao seu texto que é muito importante. Essas produções culturais são possíveis de trazer essa marca, porque ela vai mostrar o que você conhece, qual a sua bagagem cultural, qual o seu conhecimento de mundo. Porém, para fazer isso, é necessário que sigam todos os critérios, as competências que foram mostradas até aqui na nossa aula. Xavier, 2005, afirma que o cinema é uma revelação da realidade. Ou seja, a partir do momento que a redação do Enem ela vai trazer um tema que está relacionado a um problema dentro da nossa sociedade, a gente pode relacionar isso ao cinema, porque o cinema ela é uma revelação da realidade de forma crítica. Ele faz uma crítica, faz uma análise sobre um problema da sociedade, isso pode ser trazido como um repertório sociocultural para a nossa redação, como a gente já explicou anteriormente, quando o Rodrigo nos disse o que é um repertório sociocultural. E agora eu trouxe um tema que é foi bastante, na verdade, comentado, principalmente esse ano, que foi uma novidade trazida pelo INEP com o lançamento da cartilha do participante de 2025, que é uma cartilha que é lançada todo ano, que vai falar sobre a redação do Enem, quais são os critérios, quais são as coisas que mudaram. E esse ano, o INEP, que é o órgão que realiza a prova do Enem, para quem não sabe, ele atentou bastante para o fato de que eles desestimulam o uso de repertórios de bolso, ou seja, eles não incentivam, eles não querem que seja usado repertório de bolso, que eles definem como o seguinte: o repertório de bolso é uma expressão usada para se referir às referências prontas, memorizadas e frequentemente utilizadas pelos participantes, de forma genérica e pouco aprofundada. Ou seja, por exemplo, uma citação, um tema de um livro que às vezes você nem leu, que você só colocou ali de forma genérica como uma fórmula, que você não contextualiza diretamente com o tema, que você não se aprofunda. E sem uma conexão genuína com o tema proposto. É como se fosse um repertório guardado no bolso, aquilo que você traz pronto para a sua prova, que não explora a sua capacidade crítica com o que você conhece já na sua vida, para ser usado com qualquer tema, mesmo que não seja totalmente adequado ou pertinente, que foi o que nós falamos anteriormente sobre a pertinência, como o repertório sociocultural precisa ser pertinente, legitimado e produtivo. A partir disso, o INEP na cartilha, ele traz alguns exemplos de desenvolvimento que eles não aprovam, que eles dizem que aquilo é um repertório de bolso e que eles não querem aquilo na redação, e também trouxe alguns exemplos de repertórios que eles aprovam, que eles incentivam, para que a gente entenda mais ou menos como é essa mudança, como ela se deu na redação do Enem desse ano. O exemplo que eu trouxe é um exemplo onde usa uma produção cultural, que é uma obra literária, que é a obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Nesse parágrafo, ele vai dizer o seguinte: a literatura também exerce um importante papel na valorização da herança africana ao visibilizar narrativas silenciadas pela história oficial. Um exemplo disso é o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859 e redescoberto recentemente. Nessa obra, a escritora denuncia a brutalidade da escravização e foca na representação não estereotipada de personagens negras, algo inédito na literatura brasileira da época. Nesse contexto, Reis é essencial a esse debate porque ela conseguiu romper com essa tradição literária eurocêntrica
e representou em sua narrativa histórias como a da ex-escravizada mãe Susana e a sua perspectiva do violento processo de escravização no país. Essa escritora ajuda a refletir sobre o apagamento das mulheres negras no cânone literário e no currículo escolar, um dos obstáculos à sua valorização da cultura africana no país. Por isso, resgatar e divulgar produções como a de Maria Firmina dos Reis contribui não só para ampliar a representatividade de mulheres negras no campo literário, mas também para reparar mais uma das injustiças históricas contra pessoas negras no Brasil. Então, a partir disso, o Enem ele vai dizer que, nesse exemplo, você pode perceber 3 pontos importantes que eles aprovam, que eles acham importante que tenha na sua redação, que tenha no seu repertório, onde a referência ela é específica e diretamente ligada ao tema. A referência, a obra de Maria Firmina dos Reis, que é a referência de Úrsula, ela é diretamente ligada ao tema que foi o do ano passado, que era da valorização da herança africana no Brasil. Então, ela não é só um repertório de bolso que foi jogado ali de forma descontextualizada e que não é conectado de forma total ao texto. Além disso, o repertório também é explicado e contextualizado, não apenas citado. Não é apenas uma frase, uma citação de alguém importante que você vai colocar ali no seu texto, sem que aquilo tenha total ligação com o tema. Por exemplo, na própria cartilha do participante, o INEP ele vai dizer que não é importante só que a sua citação tenha respaldo científico. Por exemplo, é uma frase de um filósofo, frase do Bakhtin, frase de Platão, frase de Aristóteles. Não é só isso que é importante, não é só que ele tenha um respaldo científico, mas também é importante que ele seja conectado ao tema, que ele seja produtivo e contextualizado, independente se é um conhecimento institucionalizado ou não, se é o seu conhecimento de mundo. E, além disso, ele também fala que a obra Úrsula dialoga com o argumento sobre o apagamento simbólico. Então, essa produção cultural, esse livro, que a pessoa não, né, foi produzido pelo INEP, esse trecho, fala como esse livro que foi lido pode ser conectado com o tema diretamente, que é a valorização da herança negra no Brasil. A partir disso, ele fala mais alguns pontos importantes na cartilha do participante que nos fazem refletir sobre a importância direta das produções culturais, dos filmes, dos documentários. Os repertórios podem originar-se de diferentes fontes válidas, que vão desde o conhecimento institucionalizado ao conhecimento de mundo. Ou seja, o seu repertório ele pode ser desde o que você aprende na escola, o que você aprende na sua graduação, o que você aprende lendo um livro didático, quanto o que você aprende nas suas vivências, o que você aprende lendo um livro, uma obra literária, o que você aprende vendo um filme, uma série, lendo um jornal, assistindo à televisão. Além disso, o INEP percebe que, nessa fase, os estudantes já são capazes de mobilizar diferentes tipos de repertórios. Aqueles que provêm de letras de canções, de filmes, de obras literárias, de documentários, e por aí vai. Essas produções culturais, elas são até mesmo incentivadas pelo próprio Enem de que elas estejam na sua redação, para que você não precise trazer uma fórmula pronta, uma frase solta, desconexa, que não vai ser produtiva com o ponto de vista que você quer defender no seu texto. Além disso, também, decorar repertório descredibiliza o seu texto, porque todos vocês, ainda que sintam inseguros em uma situação de prova como a do Enem, precisam lembrar que carregam consigo repertórios válidos e produtivos que foram construídos ao longo de sua formação como indivíduo, como uma pessoa, o que você construiu ao longo da sua vida. A partir disso, eu trouxe alguns filmes que vocês podem assistir, que vocês podem usar eles para lembrar de outros filmes, de outras coisas que vocês já viram, outras produções culturais
que vocês já viram ao longo da vida de vocês. Eu trouxe aqui Meu Pé de Laranja Lima, que foi lançado em 2012, e nesse filme nacional, que é uma adaptação literária homônima, ou seja, ele é baseado em um livro que tem esse mesmo nome. Zezé é uma criança de 8 anos, muito arteira, que se encontra na pobreza e enfrenta uma triste realidade familiar de violência física praticada por seu pai. Zezé, então, encontra um elo afetivo no pé de laranja lima, em seu quintal, assim como em Portuga, um velho senhor solitário que o acolhe e se torna seu melhor amigo. O livro que deu vida à adaptação é um grande marco na literatura brasileira. Esse filme, ele pode se encaixar em diversos temas dentro do eixo questão social, por exemplo, porque o protagonista nesse filme, ele revela muitas mazelas enfrentadas na sua vida, como a pobreza. O seu pai, ele está desempregado há muito tempo, por conta disso, ele projeta uma violência, ele pratica uma violência muito séria, muito grave no seu próprio filho, não só no protagonista, o Zezé, mas assim como em seus outros irmãos. Inclusive, isso é baseado em uma história real, o que vai dar uma garantia, uma produtividade, uma conexão com um tema muito maior, como, por exemplo, se for um tema sobre a proteção do direito da criança e do adolescente, a violência contra a criança e do adolescente, questões sociais voltadas a essa temática. A gente também tem o filme Okja, que foi lançado em 2017. E nesse filme de Bong Joon-ho, que é o diretor do filme, a descoberta de uma nova espécie animal chamada de superporco repercute e impacta de maneira direta a vida de Mirra, uma garota que conviveu com Okja, um superporco, por 10 anos. Como Okja participa de um concurso para eleger o maior superporco, Mirra se depara com uma realidade agoniante do abate animal para a comercialização e produção em larga escala de insumos feitos a partir da carne da espécie de seu grande amigo. Esse é um filme que, a partir da relação de uma amizade muito forte entre uma criança e um animal, demonstra alguns temas, algumas questões sociais e de meio ambiente, de sustentabilidade, que são muito importantes de serem ditas, de serem discutidas. Por exemplo, no filme, os animais, eles vão para o abate, a partir de um processo muito doloroso, de muita violência, de muito abuso físico, que se enquadra em uma violência animal e até, por exemplo, em um consumo que não seja ético da comercialização da carne animal. Então, a partir de uma temática, de um eixo social, de exploração no meio ambiente, de sustentabilidade, a gente consegue encaixar esse filme, essa produção cultural, em um tema. E, para finalizar, também sobre questões sociais e sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente, a gente tem o filme Mickey 17, que foi lançado em 2025, também pelo Bong Joon-ho, que é o mesmo diretor de Okja. E, nesse filme, uma força-tarefa liderada por um rico excêntrico e lunático tem o objetivo de colonizar um planeta para chamá-lo de lar. Entretanto, a tarefa de explorar o planeta e descobrir seus perigos é designada aos descartáveis, função exercida pelo protagonista que é reimpresso todas as vezes após sua morte, com todas as memórias anteriores, como uma espécie de desafio à morte que trata o trabalhador como descartável. Nesse filme, trata também sobre muitas temáticas relacionadas ao meio ambiente e também questões sociais como os direitos trabalhistas. Faz uma certa analogia a como, na vida real, o capitalismo trata o trabalhador como alguém descartável, como a sua mão de obra é vista como apenas um meio de produzir lucro e não como sendo um ser humano digno de direitos trabalhistas e assim por diante. No filme também, a gente tem as questões do meio ambiente, porque ali naquela realidade, o planeta Terra ele já foi meio que devastado, ele já foi explorado, e então a elite
uma elite seleta de pessoas busca explorar um novo planeta e, a partir disso, também colonizar as espécies que já existem ali. Porque ali já existem seres vivos, já existem novas espécies, já existe um ecossistema. E é para isso que serve a função dos descartáveis, é encontrar essas novas espécies, esses perigos que eles ainda não conhecem, mesmo que isso desafie a morte daquele ser humano, querendo ou não, mesmo que ele seja reimpresso todas as vezes, seja substituído por ele mesmo todas as vezes, ele ainda é um ser humano que se encontra em condições de trabalho precárias. E aqui a gente finaliza, a gente vai passar para o Simon, que vai fazer uma interação com os participantes. Já são exatamente 20 horas e 11 minutos, então a gente tem ali 20 minutos para fazer essa melhor parte ali do minicurso, que é a questão da interação. Vocês podem levantar a mão para falar, ou no chat mesmo, vocês podem tirar alguma dúvida, falar de alguma experiência com o Enem, ou de repente dar algumas dicas para os colegas. A gente gostaria muito de ouvir isso. E uma ressalva que eu acabei de colocar o link da frequência nos comentários e eu fixei. Então, enquanto vocês pensam ali no que vocês querem falar, vocês podem estar assinando a frequência. Nesse momento que eu vou aproveitar para fazer um comentário, uma experiência minha, com o Enem. Eu nunca participei assim de cursinhos ou de mini curso de redação. Tudo que eu aprendi foi na escola, com a minha professora de português. O que eu fazia para me aprender era criticar. Eu gostava muito, por exemplo, de assistir um filme e criticar o filme, né? Criticar ele a partir de uma perspectiva cinematográfica. Eu me sentia a própria Isabella Boscov. E eu passei a utilizar isso no Enem, por exemplo, usar ali tudo que eu aprendia com a professora, eu utilizava ali para criticar redações do Enem. Aí eu me colocava ali na posição de um corretor de redação, nessa questão ali de querer criticar. Então, quanto mais eu criticava, mais ali eu aumentava ali o meu poder de criação. Então, essa é uma dica ali que eu dou para vocês, que me ajudou muito, né? A questão de olhar um texto, criticar. Começa criticando a letra. Essa letra é muito feia. Aí, quando você for fazer, você não vai. Se você acha uma letra feia, você não vai querer escrever um texto com uma letra feia. Então, é essa questão, sabe? De criticar e ir criticando cada texto para você se autocriticar depois também. Isso vai ali. Vai ser muito bom para você. Foi muito bom para mim e eu acredito que pode ser bom para vocês. Se vocês assinarem a frequência, eu queria que vocês mandassem joinha para mim saber se está todo mundo assinando a frequência. Certo. O Nicolas levantou a mão. Acho que você pode falar, Nicolas. Uma coisa que tu falou que é bem importante, assim, é que a gente realmente precisa estar sempre revendo o que a gente mesmo está fazendo. Então, quando você está escrevendo o texto, que a gente está falando da redação aqui, é muito importante sempre reler o que tu está escrevendo e pensar sobre o que você está escrevendo e sobre como você está escrevendo. Então, realmente, essa parte de desenvolver um senso crítico é muito importante quando vocês vão fazer qualquer tipo de leitura, até leitura do mundo, porque o mundo é um texto em si. Então, às vezes alguém fala alguma coisa de uma forma diferente, ou que usa certas palavras que dá a entender certas coisas. Então, esse tipo de forma crítica é bem importante e ajuda bastante a escrever e desenvolver outros trabalhos de repente. Perfeito. Eu acredito que as pessoas estão um pouco tímidas. Eu quero fazer uma pergunta direcionada especificamente ao Rodrigo e ao Nicolas. Eles são pessoas ali que corrigem muita redação por semana. Eu conheço, eles corrigem muita redação. Minha pergunta é: qual é o maior problema que vocês veem frequentemente em relação à competência 2 quando vocês corrigem a redação? O que mais aparece assim de problema para vocês, que vocês precisam estar toda vez martelando para explicar sobre isso? Posso falar primeiro? Pode. Um problema que eu vejo muito, que eu inclusive reiterei muito durante o processo de aprendização, esse fato de que
o repertório ele não deve ser usado como apenas, né, enfeite, né? Ele está ali por um motivo, ele está ali para ele deve ser feito para corroborar com a sua análise e que o repertório e a argumentação, como o Nicolas falou, eles estão muito ligados, um conecta com o outro. Então, muitas vezes a gente vê ali redações que elas utilizam um repertório X e elas dialogam argumento Y, elas são duas coisas completamente diferentes. Então, quando a gente quando a gente pega ali um desenvolvimento e ele discute, ele apresenta um repertório e logo em seguida ele segue em frente e faz a crítica dele, que não tem nada a ver com o fundamento, né, com o repertório. Então a gente tem que sempre estar ligado nessa questão de que se eu vou falar sobre tal argumento, eu tenho que falar sobre. Então, eu vou usar esse repertório que condiz com o que eu vou falar. Porque o repertório está ali para ser a mãozinha, né? Para ser o fundamento, a estrutura do seu argumento mesmo. Um corrobora com o outro. É basicamente isso. Vejo muito. Essa falta de relação. Nicolas, quer falar alguma coisa? O que eu vejo muito também é que as pessoas acabam se perdendo um pouco no repertório, porque elas ficam empolgadas mesmo de falar sobre alguma coisa que elas conhecem. Eu fazia muito isso quando eu fazia a redação. Teve uma redação, inclusive, que eu fiz mais uma crítica a um filme que eu não tinha gostado do que realmente falar sobre o tema. Isso aconteceu algumas vezes, na verdade, mas isso é legal, mas a gente precisa realmente focar no texto, principalmente porque é uma avaliação que, né, cai num vestibular, que pode garantir o teu futuro numa universidade pública, um financiamento pelo governo, etc. Então, a minha preocupação é realmente de usar o repertório, mas voltar para o tema e não deixar o repertório ser uma coisa que te leve para outros lugares além daquela argumentação e daquilo que o teu argumento prevê. É uma coisa que é realmente bem constante, assim, de sempre, em alguma parte do texto, depois do repertório, tem que sempre voltar para o tema e continuar a partir dele. Não pode se deixar perder tanto assim. Tá, a gente tem aqui um comentário da Maria Victoria. Ela mandou assim: gostaria de saber se os professores possuem alguma dica para o desenvolvimento. Uma das minhas dificuldades é deixar coerente em poucas palavras. Realmente, também é uma questão bem recorrente essa do desenvolvimento. Em poucas palavras, é realmente bem difícil. O que eu indico, no geral, é sempre ler outras redações, nota 1000, por exemplo. E não só nota 1000, no caso, né? Às vezes a gente aprende mais com erro do que com acerto. E pode reler até as tuas próprias redações, mas a dica geral é de sempre fazer um planejamento daquilo que tu quer fazer. Então, por exemplo, tu pega uma parte do caderno de questões do Enem e tu faz uma listinha. Esse aqui que é o argumento 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o repertório e essa aqui é a minha proposta de intervenção. E aí, no parágrafo em si, a gente sempre tenta colocar com realmente o mínimo de palavras. Então, como que eu posso resumir essa ideia em uma frase só? E aí, a partir disso, tu pode ir desenvolvendo o que exatamente é necessário para aquela argumentação. Eu falo de resumir realmente em poucas palavras, como tu mesmo falou, Maria Vitória, porque quando a gente resume, a gente pega só o essencial. Então, não tem muito como a gente escapar para além do que a gente precisa se a gente faz esse tipo de coisa. Então, é realmente pegar a ideia que está na tua cabeça e resumir. É bem simples, assim, é bem na prática que a gente aprende esse tipo de coisa. Prof, quantas palavras que não se pode repetir numa redação? De repetição de palavra? Uhum. Assim, a gente não tem uma regra exatamente sobre isso. A questão de repetição, a gente só considera que é repetição mesmo quando repete muito, repete realmente muito, assim. A gente recomenda usar sinônimo.
A gente Repetindo é como se fosse voltando, não é? como? Repetindo é como se fosse voltando, né? Na história, assim, quando a gente vai criar o texto. No Vai caso, abordar o assunto, né? No tema, quero dizer. repete, por favor. Repetir palavras. Eu esqueci, Bruno. Eu esqueci de falar. Só queria saber de quantas palavras, mano. Não, é porque a gente realmente não tem uma regra. A questão de repetição não é tipo, eu só posso falar essa palavra 2 vezes no texto. Não é assim. A questão da repetição é que se a gente repete a palavra muitas vezes numa mesma frase, fica meio redundante, sabe? Se eu falar, por exemplo, o cachorro pegou a bola, e aí o cachorro foi latir, e aí o cachorro. E aí eu tô repetindo o cachorro, e fica redundante. E aí realmente é uma repetição que prejudica o texto. Se tu for querer fazer o cachorro em uma parte do comecinho e depois em outra, depois que tu falar um monte de outras coisas, tu falar cachorro de novo, não tem problema. E aí, para não fazer esse tipo de repetição, a gente pode falar, por exemplo, o cachorro pegou a bola, ele foi latir, e aí o animal foi, e aí prossegue, sabe? A gente indica sinônimos, mas não tem uma regra exatamente sobre repetição desse jeito, assim, de, esse número de palavras não pode repetir. É realmente o quão próxima isso tá, quão próximo isso tá, entendeu? É porque isso Gente, resume muito ao que o cara falou. tem 3 pessoas com a mão levantada, a gente vai seguir na ordem. O primeiro é o introvertido, se você pode sentir a vontade para ligar o microfone. Antes dele falar rapidinho, só para complementar o que o Nicolas está falando, eu acho que, resumindo, o problema de repetir muitas palavras o tempo todo é que tu mostra que tu tem um vocabulário muito fechado. E não é isso que a prova da redação quer, né? Você tem que mostrar que você tem conhecimento, que você sabe escrever, até porque é uma das competências, você dominar a língua portuguesa. Aí agora o nosso ouvinte vai falar com vocês. Você pode ligar o microfone. Meu nome é Hudson, eu sou participante do Enem desde 2023 e eu tenho uma dica, né, para a colega que ela falou que ela tem dificuldade em organizar de forma coerente e o jeito que eu encontrei para começar a ser mais coerente, tipo resumir, foi imaginar como se fosse de forma simplificada, né, como se fosse uma conversa, como se eu quisesse convencer alguém, só que em uma rodinha, como se tivesse, né. Aí, para simplificar, primeiro eu escrevo como eu falaria com alguém, né, a minha ideia, e aí eu vou pegando os pontos que são importantes para o meu argumento. E aí eu começo a transformar para a forma culta do Enem, né, colocando no entanto, portanto, visto que, com o objetivo de, é isso que eu faço. Então, essa é a minha dica. Ok. Rodrigo, muito obrigado, Hudson. O Rodrigo quer falar alguma coisa antes de eu ir para os comentários? Falar sobre essa questão do desenvolvimento. Ela falou que ela tem dificuldade, né? Não, isso é muito comum mesmo de não o desenvolvimento de ser uma parte muito difícil, porque ela não necessariamente tem a introdução, a gente sabe exatamente o que tem que ter, e a conclusão, a gente sabe exatamente os elementos que tem que ter. Mas quando a gente fala de argumentação, é um pouco difícil. Porém, a gente tem duas coisas, primeiramente. Vamos lembrar que tem a macroestrutura. A macroestrutura, macro vem de grande, né? Então, a macroestrutura da redação seria o introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa seria a macroestrutura. E dentro dessa macroestrutura tem microestruturas, que são estruturas pequenas, né? Que são estruturas menores. Então, estruturas de cada parágrafo. Então, por mais que a gente não... Isso não necessariamente é muito falado, mas cada parágrafo tem uma estrutura. E o desenvolvimento, como são parágrafos gêmeos, eles têm exatamente a mesma estrutura, mais ou menos ali. As informações vão ser diferentes, mas se a gente parar para pensar, as estruturas são parecidas. Então, a gente tem ali, quando a gente
a microestrutura do desenvolvimento, ele tem o tópico frasal, que é basicamente a frase que ela resume a ideia, ao que você vai passar. Então, a gente tem ali na introdução que quando você vai falar que os meus desenvolvimentos vão ser omissão estatal e maldade humana. Então, o primeiro desenvolvimento, você vai ter que falar ali no tópico frasal que você vai dar uma pequena ideia ali de que nesse parágrafo você vai falar sobre omissão estatal. E depois disso, a gente tem a fundamentação, que é o repertório. Então, você vai para o tópico frasal, que ele é bem rapidinho, ele tem uma linha ali, que é basicamente só para você introduzir, que você vai falar naquele parágrafo do desenvolvimento 1 ou do desenvolvimento 2, omissão estatal ou tal, omissão estatal ou qualquer outro. E depois a gente tem a fundamentação, que é o repertório que você vai utilizar, que tem que estar ligado ao argumento que você vai dizer. Então, se você vai falar de omissão estatal, você vai ter que ter um argumento de omissão estatal. Então, você vai dar ali a fundamentação, que é a argumentação. E depois da argumentação, a gente tem um aprofundamento argumentativo, que você vai ligar esse repertório com a sua argumentação, que eu falei, né, a relação. Então, você vai ligar esses dois e depois você vai aprofundar ele mais, você vai dar a sua ideia principal do que você vai dizer. Então, você vai dar a sua teoria principal, conectando o desenvolvimento, né, a problemática com o tema. Basicamente isso, entendeu? Você vai aprofundar mais. E, para finalizar, o último período é a finalização, né, que você vai dar uma finalização, que você vai dizer, basicamente, que, levando em conta o que você acabou de falar, percebe-se que essa problemática, ela deve ser combatida, o que vai levar o corretor a lá na conclusão. Então, é basicamente isso. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que lembrar de tópico frasal, fundamentação, aprofundamento e finalização. É basicamente isso, a minha dica. Então, você basicamente respondeu a pergunta que a Maria colocou aqui nos comentários, que foi: gostaria de saber quantos períodos teria que ter o desenvolvimento. Obrigado, Rodrigo. Acredito que todo mundo assinou a lista de frequência. Eu já assinei, professor. Ai, ótimo. Mais uma pessoa levantou a mão. Gustavo, fica à vontade para ligar o microfone. Boa noite. Eu acho que não pode parecer um conselho um pouco bobo, mas eu acho que ajuda muito para quem está fazendo pela primeira vez e não tem uma ideia organizar o tempo. Eu acho que a primeira coisa mais importante é não fazer a redação com pressa, nervosismo, porque o que aconteceu comigo, que é o que mata normalmente. Quando eu faço a redação e acabo fazendo, deixa eu aqui rápido, acaba que quando você vê, terminou a redação, você fala, não está tão bom assim. O que aconteceu comigo no ano passado é que eu olhei para o tema, falei, tema muito bom, veio algumas coisinhas na minha cabeça, só que eu fiquei, tá faltando alguma coisa. E o que eu fiz foi, faz um pouquinho da redação, a prova, vê o tema, e começa a elaborar a ideia, começa a tentar lembrar mais, mas vai fazendo um pouquinho e vai fazendo as questões, porque o que normalmente eu vejo é que tem pelo menos uma ou duas questões no Enem que eles desenvolvem questão a ver com o tema. E o que aconteceu comigo ano passado é que eu estava com medo de usar algum coringa, porque eu estava pressentindo assim, não vou usar utopia, não vou usar utopia. E aí quando eu vi a questãozinha do IFAM falando sobre o tema, e eu utilizei e me garantiu gabaritar a competência 2 e a 4. Então, o que eu diria é, faz com calma. Se você não conseguir lembrar de pelo menos 3, vai fazendo, porque você acha o milagre no meio das questões lá. No caso é isso, é tentar
vai fazendo com calma, vai desenvolvendo, porque é melhor você acabar demorando um pouquinho mais fazendo a redação do que apressando e não sair do jeito que você pensou, do jeito que você imaginou. Mas é isso mesmo. Muito obrigado pela contribuição. O Rodrigo levantou a mão. Você tem no mínimo 3 minutos, porque está apertado para acabar. Eu só queria complementar sobre a organização que ele falou, né? É sobre essa coisa de ter calma. É realmente muito necessário, gente, tenham calma na hora de fazer a redação. E complementando a dica dele, a primeira coisa que vocês podem fazer assim que for liberado o tempo de abrir a prova seria abrir a proposta de redação e ler ali a proposta de redação, né? O tema mesmo. E anotar as ideias, primeiramente, né? As ideias recorrentes que vêm, eu posso falar disso, posso falar daquilo, posso falar de X. E depois retomar as outras questões, né? Que tem que lembrar que a redação, o Enem não é só redação, né? Tem várias outras questões. Então, você sempre tem que lembrar disso, de fazer a redação e fazer as questões ao mesmo tempo. Você tem que ter essa organização ali de tempo para conseguir fazer os dois lados bons, né, de certa forma, a redação e as questões. Seria basicamente isso. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado por terem participado da primeira aula, por terem participado dessa segunda da aula. Muito obrigado por interagir. Eu acho que esse momento de interação dessa última aula foi muito legal, ouvir o que vocês falaram, o que o Gustavo falou, o que o Hudson falou, o que os professores falaram. De verdade, muito obrigado por terem todos participado. Muito boa noite. Espero que vocês continuem seguindo o GELIC. Vai ter muito mais mini curso pela frente, então siga as redes sociais, ativa o sininho lá, porque a gente vai postar muito conteúdo, vai ter muito mais mini curso vindo pela frente. E olhe os nossos mini cursos passados também, que tem muita coisa legal. E basicamente é isso, gente. Muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação. No próximo curso Oi? eu quero participar de novo, no próximo curso. Então já segue o Instagram do GELIC e fica de olho para quando sair a inscrição. Eu já sigo lá no Instagram, já estou seguindo. Então vai ser a primeira a se inscrever. Tá, acho que sim, né? Tomara. Se Deus quiser, eu vou me inscrever logo. Quando aparecer, né? Isso. Vai ser tudo perfeito. E é isso, gente. Eu vou encerrar a gravação nesse exato momento. São 20 horas e 33 minutos. E